Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Aqui você sabe que a sua opinião é muito bem-vinda, que eu faço questão que você compartilhe os assuntos que você quer tratar para que a gente aborde aqui em conjunto, para que ambos, eu, você e todo mundo, na verdade, que compartilhar dos assuntos e assistir aos vídeos, possam colaborar com o nosso crescimento, com a nossa evolução, para que a gente reflita, para que a gente entenda da importância da literatura na nossa vida, a importância de se falar com as pessoas, discutir um bom sentido, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais e saber relativizar situações que pareciam lá atrás tão estruturadas e de repente elas têm que ser flexíveis. É bom para que a gente possa assimilar melhor tantas contrariedades que nos aparecem no dia a dia. Por isso, eu peço para que você compartilhe este vídeo se você achar que ele vai ajudar alguém. Peço para que você se inscreva neste canal, porque aqui a gente trata de literatura, de letra de música, da língua portuguesa, de evolução, de formas de estudo. E se você gosta do tema aqui abordado, o YouTube vai entender que você gosta disso e vai te oferecer cada vez mais. Isso vai ser bom pra você. Vai ser bom pra mim que você vai se inscrever no meu canal. E vai ser bom pra pessoa que você indicar, que também vai fazer parte dessa turma, vai também querer evoluir através da literatura, das nossas boas discussões aqui. Após o vídeo, eu peço para que você deixe o like se você gostar da abordagem, ok? Te agradeço desde já. Bom, hoje nós vamos falar de um livro, um clássico, muito bonito, muito bom, muito bem escrito, que é Lolita. Gente, olha só. Lindo. Um livro maravilhoso. Eu peguei essa edição aqui, gente, é da Folha de São Paulo. Eu ganhei. Isso aqui eu comprei e tinha lá, e eu já tinha, olha que droga. Que eu ganhei e comprei um. Eu comprei um no. Ah, de alguém que queria vender aí, paguei acho que R$ 10, mas quando eu vi, o pai do Naka tinha me dado vários livros e tinha aquilo, Lolita. É da Biblioteca Folha. Então, gente, a edição não é muito fácil de ler. Dá uma olhadinha, tá vendo aqui, ó? É bem pequenininha. A letra é bem pequenininha e tem bastante página, tá vendo? Então, assim, você precisa gostar mesmo de ler, tá? Não é, ó, tá vendo? A mancha, mancha é isso aqui, ó. Mancha isso aqui, ó. Não tem os cortes dos diálogos, entendeu? Então, pra quem não é um leitor, esta edição vai cansar. Ela é boa, vale a pena, mas ela vai cansar. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse livro, gente, foi tirar isso aqui, ó. Essa coisinha da. Oi! De novo eu derrubo meu microfone. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu tirei. Porque toda hora ficava me incomodando. Tirei esse negócio que é só com livro. Olha que lindo que ele é, esse azul. É um azul bebê. Não é royal, não é. É um turquesa, né? Um turquesa. Então, fiquei assim. E usei dos meus marcadores, né? Inclusive, eu ganhei um marcador maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês da Mari, é uma amiga minha que ela é da Ópera Digital, ela toma conta do meu marketing. E ela sabendo que eu gosto, olha o que ela me deu, gente, que eu vou dar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, é o marcador de livro de pressão, tá vendo? Então eu lia e parava na folha aqui, ó. Parei aqui, fechava. Você tem que pegar de uma folha só, tá? E é uma folha só. Você põe assim e fecha. E aí ele marca pra você, ó, que legal. Tá vendo? Marca direitinho. Ó, tá aqui. Eu consigo abrir direitinho onde eu parei. Então você pega uma folha só e faz assim, ó, tá vendo? Pronto. É maravilhoso. Ou seja, eu não tinha orelha porque eu tirei a capa que estava me incomodando e usei os marcadores. Eu sempre falo que se você tiver coisas que te ajudam na leitura, isso vai facilitar no seu processo. É coisas bonitinhas, coisas que você gosta, canetinha, isso aqui, o marcador ou o post-it colorido, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo de importante que eu achei no livro, gente. E não tem só esses aqui não, tem os que eu dobro também, que eu já fiz a coisa lá no Instagram, tá vendo? O meu livro fica todo colorido, fica gostoso de ler. Bom, mas como eu disse, essa não é a melhor edição. Devem ter outras melhores. Essa aqui não é. Mas eu fui guerreira, eu fui atrás. Vamos partir para a história direto. Bom, aqui o Vladimir Nabokov, ele é. Eu vi essa pronúncia de uma professora especialista em Nabokov. Ela disse que era Vladimir devido a ele ser russo. Não sei se é certo ou se é errado. Eu vou pegar a parte que ela disse, tá? Ela deu uma explicação que ele nasceu na Rússia
que ele era de uma família muito bem estruturada, todo mundo estudado, o pai dele foi ministro de algum governo não russo em outro país que ele mudou. Enfim, ele foi professor de universidades, mudou para os Estados Unidos e tal. Então ele tem uma escrita muito rica. A escrita dele é maravilhosa. Apesar do assunto ser um pouco disgusting, a escrita é muito boa. E aí você vai de encontro com ela, sabe? Você acaba indo na história. Ela é tão bem escrita, que chega uma hora que você percebe que o narrador é pedante. Eu achei, né? Ele fala com você como se ele estivesse te convencendo alguma coisa, porque ele tá escrevendo pro júri, porque ele tá preso, né? Não pelo que você acha, tá? Por outra coisa. E aí ele tenta convencer, ele fala, então, pessoas do júri, os jurados, meus leitores, sabe assim? Então ele tenta convencer você de que ele tá certo, tenta justificar a atitude que ele mesmo sabe que é errada. Então chega uma hora que a narração fica um pouco pedante, eu achei. Porque eu falei, sabe quando você fala assim, ai, não sei o que você fez, sabe? Eu conheço você. Era o que eu tinha vontade de falar pra ele. Ó, conheço você, sei o que você fez, sei que você é. Não me vem com um papinho não, tá? Pra cima de mim. Foi mais ou menos o que eu senti dele. Mas isso não tira o mérito da beleza da escrita do Nabokov. Esse começo, ele é um dos começos mais bem falados do mundo. São uma das coisas mais lindas que já se escreveram. Eu vou ler aqui pra vocês terem noção de como ele escreve bem. Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama. Lolita, a ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve, no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã era Lô, não mais que Lô, com o seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola. Era Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. Gente, que começo de livro é esse? Tira a gente do eixo. É maravilhoso, muito bem feito, adorei. Maravilhoso. Então dá vontade de ler. Você quer ler porque ele é muito bem escrito. Este livro foi rejeitado por muitas editoras, tá? Antes dele ser lançado, porque era um escândalo. O escândalo é o assunto, mas que é um assunto que sempre existiu, sempre vai existir, infelizmente, e existe até hoje. Precisa ser abordado, precisa ser tratado. Mas eu, antes de ler, achei que fosse ser um escândalo, porque eu achei que fosse ser um livro erótico, sensualizado, até pornográfico. Não tem nada disso aqui, nada. É muito bem escrito, o assunto é ruim, mas você não vê nada de pornografia, de erotismo, não tem nada. Ele até fala do erotismo pra ele, como ele se sentia, mas não é uma coisa que te choca, que é grotesco. O que choca é a situação dele ter 30 e poucos anos e ela ter 12, não é? E além de tudo, ele tenta justificar, ele trabalha com Freud, ele trabalha com as outras culturas que muitos homens casam com crianças e todo mundo aceita e a situação dele não é aceita por quê, sabe? E então esse foi um prefácio que eu tô te dando assim pra gente trabalhar, saber do que a gente tá falando, tanto da edição, da letra, do início, quanto da forma de escrita, da narrativa. Agora, o que eu vou contar do livro vai ter spoiler. Se você não gosta de spoiler, eu não ligo muito, sabe? Vou ser sincera que eu não ligo muito, até prefiro. Pare o vídeo, leia e depois volte. Agora, se você não liga como eu, às vezes pode ser um estímulo para que você leia, tá? Eu tenho certeza que vai ser. Então, bora pra história. O Hubert é um europeu. Ele fala francês, ele mora... O pai dele tem um hotel em Cannes, não sei se é em Cannes, é ali na Riviera Francesa. E ele tem um amor na infância, na pré-adolescência, que é a Annabelle. Ela tem a mesma idade dele, tem aquela coisa furtiva do encontro, do beijinho, do abraço, aquela coisa que ele imagina, tal, não sei o quê. E ele tem um leve beijinho, uns amassinhos assim com ela, só que parou por aí, porque a mãe dela chamou, ela teve que ir e tal, acabaram as férias, ela foi embora e ela morre. Isso foi um trauma pra ele.
E a partir de então você descobre que ele passou por vários sanatórios, várias clínicas. Ele não fala que ele tem problema, ele só fala que que ele passou por essas clínicas, que ele ficou internado em alguns períodos. E ele não conta isso pra ninguém no decorrer da vida dele, só ele fica sabendo. Ele chega a casar na França, ele é traído pela mulher e aí ele vai para os Estados Unidos. Nessa parte, quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai ficar numa cidade dentro de uma casa, que quando ele olha, ele não quer muito, ele não gosta. A mulher, que é a Charlotte, a dona, mostra a casa para ele até não tá gostando. Mas antes de sair, ele olha pela janela e ele vê Lolita, que era a Dolly para a mãe dela. Ela tava no quintal e a partir daí começa o transtorno total da vida dele, porque ele se apaixona por ela. E durante todo o livro, ele tenta convencer você de que é uma paixão, de que é uma paixão. Diz que esse nome ninfeta já existia, mas que com ele foi melhor cunhado, foi melhor explicado, teve uma definição. Ninfeta, ela não pode passar dos 12 anos, ela tem que ter uma metragem, ela tem que ter uma determinado tipo de pele, um determinado tipo de cabelo, ela tem que ter determinadas coisas na visão dele, que todas eram preenchidas por Lolita. Então, em tese, eu acho que ele viu na Dolores a ninfeta. E aí ele passou a encarar todas desse jeito e começou a rememorar aquilo que ele viveu no passado. E aí ele acaba ficando na casa, ele quer ficar e fica. E começa a ter intimidade com aquela família, né? Com a Lolita, com a mãe e tudo mais. Um dia a Lolita vai vai viajar, eu acho. Não sei se ela já vai para acampamento nessa hora. Talvez, vá para acampamento sim. E a mãe foi levar a Lolita e ela deixou uma carta que ele abre. E a mãe a Charlotte diz que ela tá apaixonada por ele. Então, se ele não quiser casar com ela, ele que vai embora. Ela deu um tempo certo, enquanto ela leva a Lolita, e ele vai embora. E ele fica desesperado, porque ele já tava desesperado que ele ia ficar sem a Lolita, porque, né, já era a paixão da vida dele. E depois a mãe fala que se não casar comigo, vai embora, ele vai ficar sem ver a Lolita. Não, o que ele faz? Ele casa com a mãe da Lolita. Casam. E durante o casamento deles, ele fala mal dela, ele descreve a mulher muito má. E como ela tinha um mau relacionamento com a Lolita, com a Dolores, ele deixa claro isso, que as brigas que elas têm, a falta de paciência da Charlotte com a Lolita, a malcriação da Lolita com a mãe, ele coloca isso várias vezes. E é uma idade de disputa entre mãe e filha mesmo. Há essas brigas, há essa situação. Só que aqui você percebe que há uma competição entre elas. Você consegue perceber que a Lolita sempre quer mostrar o poder que ela tem. Na minha visão, Lolita não era sexualizada antes de conhecê-lo. Mas aquilo aflorou nela uma sexualidade. Adolescentes ou pré-adolescentes sexualizadas sempre existiram e sempre existirão. É da própria persona daquela criança que não é mais criança, mas ela desenvolve a sexualidade mais rápido. E a Lolita teve isso com ele. Ela tinha essa sensualidade pra ele. E ela meio que sabia desse poder dela. E eu entendi que ela competia com a mãe. Bom, enquanto a Lolita tá viajando, ele pensa várias formas dessa mulher morrer. Ele fala, por que ela não morre, hein? Sabe? Se eu fizesse isso, se eu afogasse, se eu dissesse, se eu fizesse, ele vai. Tem um casal de amigos. Ele pensa num assassinato pra mulher. Já imaginou ela afogando e tal, mas aí o casal que eles conhecem, a mulher disse, então meu marido fica lá em cima, ele tem uma câmera que ele olha tudo aqui de baixo, porque ele tá fazendo fotos, não sei o que, ele, opa, sinal vermelho, não dá não sei o que e tal. Bom, até que um dia, e ele fazia relatos da Lolita, ele fazia relatos do que ele via, do que ele achava, do que ele gostava dela, as coisas que ela fazia, ele tinha um diário. E a mãe pega essas anotações. Quando ele chega em casa, ela está enfurecida, com uma carta fazendo denúncia e tal, e ele tentando se acalmar. E ela disse que descobriu tudo, que ele era um monstro, que não sei o quê. Ela sai de casa pra pôr a carta pra denunciá-lo. Quando acontece o quê? Ele é atropelado e morre. Olha só o que acontece. Você acha que pode? Gente,
Não vou dizer que é coincidência, porque eu mesma não acredito em coincidência. Foi meio um chamado, assim. Bom, e Lolita no acampamento. O que ele faz? Ele vai buscar a Lolita no acampamento. E de lá ele passa 2 anos viajando com ela. Imagina só. Ninguém pergunta, né, o que tá acontecendo. Ninguém pergunta uma criança fora da escola, viajando 2 anos com um homem que não tem certidão de nascimento. Então, sabe assim, complicado. Mas é tão absurdo que passa a ser a vida, porque a própria vida não é verossimilhante, né? E aqui acontece mais ou menos isso. E ele mostra, mesmo a primeira transa deles, a primeira vez que eles transaram, ele não deixa isso, não é explícito, sabe? Ele fala, mas não é explícito. Ao mesmo tempo, ele fala que mesmo ela com febre, ele gostava de sentir seu corpo quente. Então você percebe que tem umas coisas nojada e ao mesmo tempo ele não fala, mas ele jamais fala de uma forma torpe, sabe? Assim, subjugando. Subjugando talvez sim. Mas não é uma forma promíscua, não. É uma forma de carinho. Você percebe que apesar dele ser maluco, doido de pedra, ele tem um amor por essa Lolita. E é o que o tempo todo ele fica tentando nos convencer. Ali há uma certa justificativa dele pra ele mesmo, dele pro júri, dele pra ela. Então ele fica debatendo aquilo muito tempo ali no livro, conforme ele vai dizendo. E ele tenta mudar de lugares várias vezes para que ninguém, sabe, aproveite da situação e tal. A Lolita, quando ela estava na escola, ela ia fazer um teatro. E ela brinca com ele, que o fulano de tal, a Lolita falou que gosta muito do fulano de tal. E ele fica olhando, ele falou, mas é uma mulher, não liga não que é uma mulher, ela diz o nome lá. E ele deixa pra lá, sai pra viajar com ela. E ela perde o teatro, ela perde a atuação do papel principal. E vão viajar. E ela começa a perceber que ela consegue barganhar essa situação. Ela consegue barganhar, ela consegue dinheiro dele, ela consegue presente dele. Então ela barganha o poder que ela tem de seduzi-lo com a própria situação do que ela necessita. Em nenhum momento você vê essa menina chorando pela morte da mãe. Como assim, gente? Ela vivia com a mãe. Aí você tenta entender, ou é a narrativa dele que fez isso, que esconde essa parte, que não quer mostrar essa tristeza que ele não conseguiu ajudá-lo neste momento, ou também eu acho que teve uma coisa de queda ali do poder que a mãe exercia. Tipo, eu consegui, eu vou seduzi-lo porque ela tinha competição com a mãe. A mãe mesmo morta, ela quer conseguir vencer a mãe. O poder que fica ali, né? Um poder de mãe que fica ali rondando apesar dela estar morta. E a Lolita meio que ela não se intimida, ela não se coloca na fragilidade infantil. Ela meio que usa disso, ela usa dessa sedução dela pra conseguir o que ela quer e seguir a vida dela. Então você fica meio, quem é essa menina que não chora, que não grita, que não pede ajuda, que não pede, sabe, não manda um bilhete, não faz o sinal? Aí você começa a falar, quem é essa mulher? Ela é culpada também? Ou Ele se diz um vítima da Lolita. Claro que não, né, gente? Ele tem 30 e poucos anos e ela 12, né? Ele tem esse problema da Annabelle. Annabelle, uma coisa assim. Ele tem o problema das internações que ele fez. Ou seja, é um homem com problemas. E ele sabe disso. Só que ao tempo todo ele diz que há uma paixão, há um amor. Ele abre mão da vida dele, ele fornece poderes pra ela conseguir o que ela quer com ele, pra ele conseguir que ele quer com ela, ou seja, é uma troca ali, entendeu? Então ele sabe que ele tá sendo usado por ela, mas ele não liga, porque ele tem uma loucura tão grande por aquela menina, que pra ele tudo vale a pena, sabe? Bom, até que um dia ela fica doente e ele interna num hospital. E antes dela ficar doente, tem um carro que fica rondando. Todo hotel que eles vão tem um carro que tá ali, que tá, parece que perseguindo. E ele saca alguma coisa. Ele saca. E ela fica no hotel e ele fica doente. Ele fica doente. Ele delira, ele vê e não vê, ele acha que é, mas não é, tal. E no dia seguinte, quando ele vai até o hospital, Lolita fugiu. Fugiu com esse cara do carro. Que é quem? O diretor do teatro dela, da peça dela. Que também era um pedófilo. Que também tinha problemas. Mas
deste cara, deste homem não era a paixão. Era meio promiscuidade mesmo, com várias crianças, com, sabe, assim, várias pessoas numa mesma relação. Então não era a mesma coisa que o Hubert. E ele passa depois desespero, porque ele quer encontrar a Lolita e não encontra, não vê um rastro dela, não vê nada dela, nada. Ele casa, ele vai pra Nova York, ele casa com uma outra mulher, mas não tá nem aí, porque ele passou a vagar pela vida, sabe? Sem rumo. Porque o objeto de vida dele era ela. E aí, um dia, ela manda uma carta dizendo que precisa de dinheiro. Ele sai correndo e vai atrás dela. Quando ele chega num lugar muito horrível, assim, muito ermo e tal, ela tá morando lá, ela está grávida. E casou com um menino, um moço simples tal. E ele conversa com ela e ela diz que não sente nada contra ele. Não sente nada. Só que agora ela tá feliz, que ela vai ter um filho, que ela quer casar com ele, só que ela tá precisando de dinheiro. Aí eles têm um diálogo ali final, que eles conversam a respeito. Ele dá o dinheiro pra ela, ele vai embora e ela explica pra ele por que ela fugiu, o que aconteceu, o que ele faz. Ele vai atrás deste diretor que a libertou dele. E ele vai pra matar o homem, porque ele não se conforma que o homem tirou a sua possibilidade de se render. E a rendição qual que era? O casamento com a Lolita. Ele ia se casar com ela. Ele fala, se ele tivesse filhos com ela, várias Lolitinhas e tal, ia ser o sangue dele com o sangue dela na filha dele, que também ia ter o sangue dela, que também ia ter a sexualidade. Ou seja, uma loucura atrás da loucura do sonho da loucura, sabe? Mas ele faz ele descreve isso. E aí ele vai atrás desse diretor de teatro, ele encontra a cena deles conversando, chega a ser engraçada. Eu ri bastante nessa parte. O cara é muito engraçado. Você percebe que ele é tipo diretor de teatro mesmo, assim, diferentão e tal. Isso aqui não tá bom, não. Sabe assim, isso aqui não é legal, não. Você percebe. É engraçado. Aí eles lutam. Um cai por cima do outro. O cara fala, por que você quer me matar? Fica aqui com a casa, fica com tudo, eu vou embora, não tô nem aí e tal. E aí, mas ele não quer nada disso. Ele quer se vingar, porque ele não deixou ele se render ao amor de Lolita casando com ela. Ele tirou todo o projeto de vida que ele tinha feito. Então ele não se conforma com isso. E aí ele vai preso por conta deste crime, não por conta de tudo que ele fez com a Lolita, porque lá nunca ninguém soube de nada. Ninguém soube de nada. Então ele nunca foi pego pela pedofilia, entendeu? Ele só conta isso pra gente porque ele quer contar. Agora a gente não sabe. Cheguei até a pensar, será que tudo isso aconteceu mesmo? Ou é da cabeça dele isso? Será que o amor dele com certeza existiu? Eu só não sei se existiram essas viagens, essas relações carnais que eles tiveram diante do que ele conta, porque é um homem contando pra gente, não dá pra confiar nesse narrador. E essa prepotência dele, sabe, assim, meio pedante pra narrar, ele pode estar inventando tudo isso. Não importa. O que importa é que o narrador te leva pra história. Ele faz você ir, faz de caminho em caminho você entrar na história. Faz você se horrorizar, faz você se admirar, faz você pensar na culpa concorrente da vítima, no caso aí, porque você fala, mas essa menina não vai chorar, essa menina não vai fazer um sinal, essa menina não vai demorar, não vai demonstrar pra alguém o que tá acontecendo. Além disso, ele deixa claro também que ela já tinha tido uma experiência sexual antes dele. Então, assim, mas ao mesmo tempo você fala, e aí? E aí, você tem 30, quase 40 anos, pelo amor de Deus, né? Você não pode ter uma menina de 12. E aí ele tenta te convencer que era um amor, que ela era sexualizada, que ele era vítima, enfim. Ele vai te levando para que tenha pena dele, para que queira ficar com dó dele, que ele merece ser absolvido. O motivo dele estar preso, menos ainda, porque ele foi lá limpar o mundo daquele verme que era pedófilo de verdade, sabe? Assim, é mais ou menos isso que ele quer dizer pra gente. E aí você fica nessa... tem gente... Não aconteceu comigo, tá? Isso eu não senti. Tem gente que torce pra que ele não... Ai, tomara que ele não seja pego aqui, tomara que ele não seja pego... Comigo não aconteceu. Eu queria mais que ele fosse pego logo, que acabasse tudo aquilo, que descobrisse que ele é, porque não é um assunto que dá pra levar. Porque ele vai te seduzindo na escrita e às vezes você torce por ele. Eu assisti uma série do Pablo Escobar, não Narcos, a outra, a colombiana mesmo, muito boa, muito boa, muito boa.
Eu torcia pro Pablo Escobar. Tipo, olha só como é que faz o mundo girar, né? No Casa de Papel, a gente torce pros bandidos, não é? Então. E aqui ele meio que faz isso. E muita gente entra nessa dele. Vai, compra a história dele e vai. Torce por ele. Não aconteceu comigo, não foi. Ele não foi um narrador humilde, eu achei. Como eu achei ele muito pedante. Sabe aquela pessoa que você fala, ela é inteligente, mas ai, que jeitinho complicado? Foi isso que aconteceu com o Nabokov aqui. Na verdade, com o Uber e Uber. Eu acredito que o Nabokov não tenha tido nada disso na vida dele, tá? Nada disso. Em nenhum momento ele teve esse amor, essa pedofilia. Não, acho que não aconteceu nada disso. Ele tá contando uma história. Muita gente acha que por ele ser europeu e ela americana, tem um fundo aí da velha Europa sodomizando, martirizando a jovem América, sabe? Assim, se subjugando a América. A Europa vem para subjugar os americanos. O europeu vem para subjugar os americanos. É uma viagem boa, né? Eu acho que bem falado, mas é uma viagem daquelas, né? Mas muito interessante. É isso que é bom da literatura, né? Ela faz a gente debater os assuntos, faz a gente ir atrás das coisas. Então, o que eu acho? Que você tem que ler, que você tem que estar preparado. Saiba que não vai ter nada sexual, nada de ojeriza de prevaricação, não, como é que chama, gente? Falei aqui várias vezes, já perdi o nome. Mas não vai ter pornografia, não vai ter sensualidade, não é nada ruim e a escrita é muito boa, vale muito a pena. Pegue uma edição melhor que essa da Folha, porque essa realmente é bem, as letrinhas são bem pequenas, ó. Ó, ele tem a folha, não é muito boa, sabe assim? E mesmo assim eu fui. Então, essa aqui vai te cansar. As outras acredito que não. Mas a minha dica é, faça isso. Faça a leitura, vale a pena. Só por esse começo que eu li aqui pra você, já vale a pena, né? Aí no decorrer você vai questionando várias coisas. Sabe? Como assim ninguém percebe? Como assim ninguém vê? Como assim ela não vai falar? Como assim ele vai fazer isso? E faz. Então assim, chega a dar risada no final, chega a se horrorizar e chega a ver como uma coisa tão horrorosa acaba sem... Mosquito aqui. Acaba sem fim, acaba sem consequência pela própria coisa em si. Quantas coisas não acontecem no mundo assim que a gente não sabe? Quantas crianças estão sendo violentadas, crianças que somem, ninguém sabe pra onde levaram, pra que fizeram? Aí vou naquele filme Doutor Sono, vocês já viram? Um dia eu vou fazer um dia que eu tiver com bastante estômago, pra que o filme é pesado. Ele é bom, você precisa saber, você precisa, com tudo que falam no mundo, aquele filme mostra um caminho muito sério. Mas você precisa relativizar tudo. Então, assim, Lolita é um livro que vale a pena, muito bem escrito, e que eu não sei se você já leu ou não, aqui fica a minha dica para esse debate humano, para essa evolução humana, para a gente entender o que pode estar acontecendo com diversas crianças por aí que a gente não sabe. E outra, você aprende muito com a escrita dele, da forma dele escrever. Por isso, essa minha dica, apesar do assunto ser assim, a minha dica é forte. Vá atrás de Lolita porque vale muito a pena. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Quero que você dê a sua opinião, caso você já tenha lido. Quero que você deixe algum ponto que eu ainda não... Eu peguei alguns cortes, tá, gente? Porque tem muita coisa nesse livro. Eu dou spoiler, mas não é de tudo. Você tem que ler pra saber. Portanto, vá atrás, leia e debata aqui comigo. Põe aqui alguma coisa que eu esqueci de falar ou que você discorda daquilo que eu falei. Eu tô aqui apta e feliz de você estar comigo. Por isso, converse comigo, coloque aí nos comentários e a gente trata a respeito disso. Falou? Se gostou do vídeo, deixa um like e compartilha. Manda pra alguém que você acha que vai gostar dessa resenha, que eu possa estimular alguém a ler. Tá bom? Até mais. Tchau.